Se me restasse na vida um único centavo de dólar, eu investiria em propaganda. Nelson Rockefeller é o autor dessa frase que cabe perfeitamente no programa de hoje. O programa Uninova Entrevista tem a honra de receber Bruno Bertoso, consultor de marketing esportivo. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Andressa. É um prazer estar aqui com vocês. Bruno, fala um pouquinho da sua carreira, como começou, como é seu trabalho. Tá. Bom, eu venho da formação de comunicação, eu venho da área de relações públicas e depois eu fiz a minha especialização em administração e marketing esportivo. E aí eu comecei a analisar o esporte como negócio, o esporte como me trazendo recursos financeiros, né? E dentro disso, nós criamos a nossa agência e essa agência era especializada em gestão de carreira de atleta e comunicação voltada para o esporte, mas a comunicação unindo marketing e também visando o retorno financeiro disso tudo, né? Então nós temos lá o objetivo de trazer, ver o atleta como um produto e o que esse produto pode ser, como ele pode ser comercializado, onde ele pode ser comercializado, enfim. Todos os recursos aí, as ferramentas de marketing, publicidade e propaganda, tudo isso engloba no nosso trabalho, né? E como profissional, eu atuo como consultor já há quase 10 anos aí. E dentro dessa trajetória, nós já atendemos atletas que participaram da Olimpíada de Atlanta, Pan-Americanos de Winnipeg, Santo Domingo, Pequim, enfim. Todo esse meio esportivo aí, nós já tivemos uma ligação direta ou indiretamente. Falando nessa assessoria que você deu aos atletas nas Olimpíadas, como você pode analisar o trabalho de marketing que vem sendo feito para as Olimpíadas que vão chegar aqui no Brasil, a Copa do Mundo? Ainda eu acho que está muito incipiente, é muito pouco que se fala, né? Mas por se falar pouco, já transmite exatamente a nossa política esportiva, a nossa cultura esportiva, né? O Brasil, infelizmente, não tem a noção do quão importante pode ser esse tipo de evento, né? E importante principalmente na parte financeira, né? Da questão dos legados que podem ser deixados para a sociedade posteriormente, enfim. E as empresas até agora também não se pronunciaram oficialmente de como participarão desses eventos, né? Então, o que nós sabemos ainda são muitas conversas de bastidores, coisas ali que a gente acaba levando pelo ponto de vista informal, mas eu acredito que passando essa Copa do Mundo agora nesse semestre, a gente comece a conversar um pouquinho mais sobre fazer esses eventos renderem mais aqui para o nosso país. O patrocínio é muito importante para o atleta levar o esporte como profissão. A maioria desses atletas já são acompanhados desde a categoria de base por profissionais especialistas em reconhecer grandes talentos. Você acompanha agora a reportagem de Daniel Capella. Hoje, os profissionais chamados de olheiros buscam jovens promissores na categoria de base. A partir daí, acompanham todo o seu desenvolvimento, não apenas nos treinos, como também na vida pessoal, para que esse jovem consiga lidar com as dificuldades do dia a dia de um atleta profissional. É muito importante que o atleta não perca o foco no seu desenvolvimento profissional, ao ponto de se interessar apenas pelo lado financeiro e perder o prazer pelo jogo. Cabe ao empresário guiá-lo no caminho certo para que ele alcance sucesso no marketing pessoal. Mas se engana quem acredita que esse relacionamento não tem divergências que atrapalhem o atleta. Tem um direcionamento. Pode ser que a gente perca um pouco desse processo natural de desenvolvimento, perca um pouco da naturalidade, porque desde cedo o cara vai pensar em dinheiro, pensar em lucro, pensar em aparecer, que é o grande erro dos grandes profissionais hoje. Assim, o marketing esportivo transforma o atleta em um produto para torná-lo uma grande fonte de renda, que beneficia, além do esportista, patrocinadores e empresários, que com a Copa do Mundo e Olimpíadas sediadas no país, já começam a se organizar. Eu acho que o que mais hoje vale a pena, o que mais a gente tem percebido, é que hoje o marketing está correndo atrás das possibilidades que darão lucro nas Olimpíadas. A gente percebe que já tem confederações, federações se agilizando, porque como o Brasil é sede da próxima Olimpíada, ela tem índice para todos os esportes, como foi no Pan-Americano. Então, até esportes que a gente não tem histórico, você tem índice, você vai participar. Então as federações já estão começando a buscar patrocínio, buscando pessoas que apoiem a causa, para quê? Para que se treine, para que esse cara chegue lá. E para os atletas que estão em busca de empresários e patrocínios, é fundamental participar de eventos esportivos para ganhar visibilidade e principalmente uma oportunidade, pois é extremamente importante se ter patrocínios para uma vida profissional no esporte. Foi um grande salto que deu o voleibol, foi
Foi quando a televisão deu abertura, deu cobertura e os patrocinadores puderam apoiar. Eu acho que sem dinheiro não tem como fazer nada. Ô Bruno, muitos empresários costumam dizer assim, que 80% do trabalho dele vem do desempenho do atleta. Como você pode analisar isso? Como você aconselha seus atletas? Não adianta não jogar e achar que vai ganhar milhões em marketing. Eu acredito muito nisso também. Os números, se a gente não cravar em 80, pode até ser um pouquinho mais também, né? Porque na realidade a gente só consegue andar do ponto de vista de marketing, só consegue trabalhá-lo como produto melhor no mercado a partir do momento que ele está na ativa, né? E estar na ativa para o atleta é fazer com que ele entenda que não é só preciso que ele esteja disputando os melhores campeonatos, as melhores vitrines e tudo mais. Ele precisa estar em atividade. E essa atividade ela pode ser muito bem trabalhada, principalmente com a mídia, com empresários, com marcas regionais, o que ninguém fala. Todo mundo hoje pensa em trabalhar o atleta como marketing, vendendo para grandes marcas, para grandes empresas, mas pensando nas leis de incentivo ao esporte, uma série de benefícios que hoje nós temos, inclusive até não só federais, né, inclusive até municipal, a gente não pode descartar a questão regional. E nós temos hoje um leque muito grande de oportunidades no mercado, olhando de atletas, né, verificando quantos atletas nós temos aí de várias modalidades. E hoje nós, até contando um segredo, né, a gente tem focado mais no nosso atendimento para a mídia regional, que é o que está nos sustentando muito bem. Porque quando os atletas pensam em subir, né, ir para uma marca maior, muita coisa se perde. E é como o professor comentou aí no VT, de que os atletas sempre deslumbram milhões em sua conta, né? E às vezes para você ser profissional e trabalhar bem, você não precisa ter muito. Você precisa ter apenas a sua qualidade técnica, né? Que isso é dele, né? É inerente a ele, e o resto a gente cuida para ele. Esse é o objetivo, fazer com que ele só treine e busque ali o seu melhor rendimento esportivo, e o resto nós podemos cuidar para que ele tenha a cabeça tranquila e foque apenas em resultados. Essa mentalidade dos atletas é uma das dificuldades de trabalhar com o gerenciamento esportivo aqui no Brasil? Não tenha dúvida. A primeira pergunta do atleta para a gente, quando nós sentamos para conversar, é quanto que eles vão ganhar. Né? E nós invertemos a pergunta, o quanto você quer ganhar? Ele fala, eu quero ganhar milhões, então tá bom, então você precisa fazer isso, isso, isso para que você chegue lá. Você é capaz, você está afim? E aí começa toda uma discussão. Por isso que é importante, Andressa, nesse trabalho de gestão de atleta, ter uma equipe multidisciplinar. É legal, nesse primeiro momento, ter uma conversa junto com a psicóloga. Porque até a gente brinca lá no nosso dia a dia que não tem coisa pior do que você almoçar com um nutricionista ou conversar com um psicóloga. Porque a nutricionista vai olhar o seu prato e nem sempre você vai comer o que é o agradável, o melhor para o seu corpo, né? Então ela já vai te olhar meio diferente. E depois tem a questão da psicóloga, que com 5 minutos ela já mapeia você por completo, né? Então nesse primeiro contato com o atleta, nós normalmente conversamos junto com uma psicóloga, porque para que a gente tenha a possibilidade de ter a maior quantidade de informações desse atleta do cunho esportivo, e depois ela traz as informações do aspecto dele como cidadão, como ser humano e tudo mais. Nós cruzamos essas informações e aí a gente consegue começar a trilhar um caminho para esse atleta. É uma coisa complexa, não são todos os atletas que entendem isso, principalmente quando você conversa com atletas de alto rendimento ou altíssimo rendimento, que já foram medalhistas olímpicos e uma série de outras conquistas importantes, que eles acham que eles são intocáveis e que eles já conseguem, qualquer coisa que eles fizerem já vai se transformar em dinheiro. E não é bem assim que funciona, né? Então, nós perdemos muitos clientes por conta disso, mas por outro lado também nós ganhamos bastante com respeitabilidade, isso que é o mais importante. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Quer acelerar a sua carreira? O melhor caminho é a formação executiva Uninove. Ao escolher um curso de graduação no prazo de 2 a 3 anos, você pode obter uma formação em outro curso superior sem custo adicional. Você acelera seu ingresso no mercado de trabalho e pode fazer um curso de MBA ou especialização enquanto continua o seu curso de graduação. Faça como o Bruno e milhares de outros alunos. Faça a formação executiva Uninove. É por isso que a Uninove é sempre 10.
Voltamos com o programa Uni9 Entrevista. Nosso convidado de hoje é Bruno Bertoso, consultor de marketing esportivo. Ô Bruno, falando um pouquinho de internet, a agência Tamar divulgou uma pesquisa sobre os patrocinadores oficiais da Copa não terem usado tanto a internet como meio de divulgação. Você acha que os atletas saem perdendo com isso? Eu acho que não só os atletas, mas as marcas também, né? Todos envolvidos na realidade, porque hoje em dia a gente não pode descartar a internet, a gente não pode descartar essas redes de relacionamento, né? A diferença é saber trabalhar esse tipo de coisa, né? Hoje nós temos várias opções aí de coisas na internet, de redes sociais, de redes de relacionamentos, os próprios sites, né? Sites temáticos, os tais dos hot sites, né? Isso tudo a gente só precisa saber trabalhar de uma forma que não seja invasiva a essa pessoa que vai participar, né? Então, eu até recentemente tive em contato com uma pessoa de uma agência que eles fazem esses games, né? Esses games temáticos para grandes marcas e tudo mais. E eles têm comentado que houve sim uma demanda muito grande, né, desses jogos temáticos com relação à Copa do Mundo. Porém, nós precisamos levar em consideração que no Brasil nós temos aí 30%, 40% das pessoas no máximo, isso é um número muito alto até, de que tem acesso à internet, né? Então, é um número importante? São bastante pessoas, mas levando dentro desses 40%, a gente pode cravar aí metade disso, com certeza, é de internet de rede de escada. Isso dificulta muita coisa, porque a tecnologia avança, mas ainda nós não avançamos no país. Então, perde sim que a marca que investe que investe um valor importante, né, no esporte, porém ela não tem uma propriedade de patrocínio para que ela possa usar de uma forma mais adequada. O atleta perde em exposição, perde também retorno financeiro, porque obviamente se ele tem uma propriedade a mais, ele traz mais dinheiro em cima disso, né? E recentemente também o Twitter tem entrado nesse grande jogo do marketing esportivo, porque agora há uma tendência no exterior que já está chegando aqui, de que o Twitter também começará a ter patrocínios. Então, quando você faz aquela máscara no Twitter para colocar as imagens personalizadas, você pode colocar ali e vender como propriedade também do seu atleta e conseguir um maior rendimento financeiro em cima disso. Então, é só uma questão de a gente conseguir adaptar os avanços tecnológicos e de internet dentro do nosso mundo, do nosso país, enfim, da nossa realidade, né? O que é mais importante. E esses sites, como você está falando, Twitter, sites esportivos, ele pode ajudar a construir a imagem de um atleta, mas também pode atrapalhar muito. Como você aconselha esses atletas? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado para que não seja invasivo. A pessoa que consome o produto do atleta, a pessoa que tem acesso às informações do atleta, ela precisa ter o prazer de receber aquela informação. Imagine você receber 10, 15 e-mails do seu atleta por dia. Por mais que você seja fã, aquilo ali vai chegar a um ponto que vai saturar. E aí você começa a trazer fatores negativos para essa marca. Então, por isso que é legal você mesclar essa questão do Twitter, depois você vai para um Facebook, depois você vai para um Orkut, depois você vai até por e-mail mesmo, né? Então, você só vai sentir isso de acordo também com o perfil do público que acompanha o seu atleta. O esporte também, cada esporte também tem essa característica, né? Então, é uma análise muito sistêmica, uma análise muito delicada, porque se você errar a mão, o que era bom acaba sendo duvidoso, e aí, para virar negativo, é muito fácil. Recentemente, no Twitter, o Murilo, do vôlei da Seleção Brasileira, ele criticou que o vôlei não tem espaço na TV aberta, e isso deu uma repercussão, foi cancelados alguns contatos, algumas entrevistas na TV principal, né, que teria esse domínio do poder da transmissão da Superliga, mas que, na verdade, passa por um canal pago. E esse é um bom exemplo. Você conhece algum atleta que teve outras dificuldades em relação ao Twitter? Então, nós precisamos analisar o nosso cliente para ver se ele tem capacidade ou não para dominar sozinho essas ferramentas. Tem esse outro lado também da conversa, né? Porque a gente não pode descartar que os atletas, eles vêm de uma qualificação educacional bem abaixo do que as pessoas esperam. Então, eventualmente, uma palavra colocada no momento errado pode causar um transtorno enorme, né? Então, para isso que nós temos uma equipe que cuida desse gerenciamento dessas informações do atleta. Lógico, não pode perder a característica do atleta, tem que
passar a informação da mesma forma como o atleta. Mas como fazer isso? Perceber quais são as características de diálogo desse atleta. Por exemplo, algumas gírias, alguma forma de falar, para que a gente consiga administrar isso e evitar esse tipo de situação. Porque, na realidade, os atletas eles não podem esquecer que se essa situação acontece em função do clube ou dos clubes que não souberam negociar essa cota de investimento, né? Essa cota de patrocínio, esse direito de transmissão. Então, no meu ponto de vista, eu sempre converso com os atletas para que eles não falem nada sobre isso, porque não é de responsabilidade deles. Então eles precisam tomar muito cuidado porque pode causar um problema sério, até pensando numa esfera maior, né, da relação entre o clube e as federações e a própria emissora. Então a gente não entra nesse meio, é super delicado. E aí, para o Murilo, né, deixo até o recado dele, primeiro conversar com o clube, né? Ou entender o porquê que isso acontece, né? Entender eventualmente o porquê que o clube dele pode ter pedido um adiantamento financeiro da cota porque precisa pagar os salários. Então, tem toda uma roda viva em cima disso e um exemplo dessa situação é o próprio futebol. Os clubes hoje não conseguem mudar nada na sua política, não conseguem fazer nada com relação às federações porque eles não têm direito. E qual é o direito? Como que eu, presidente de um clube, pode ser um grande clube de futebol de São Paulo, ou até mesmo do Brasil, como que eu posso pedir para que uma outra emissora tenha o direito de transmissão, sendo que eu já pedi adiantamento dos próximos 5 anos da cota? Então, eu tenho que ficar nos próximos 5 anos aqui quietinho e seguindo as normas que já foram estabelecidas. Em relação a sites pessoais, é válido um atleta ter um site, um domínio dele, com informações? É como um currículo online, né? Com certeza. O site pessoal, com o registro de domínio dele, é fundamental. Porque aquele é o cantinho dele. É o que a gente brinca. Esse aqui é o seu cantinho. Então aqui, a gente vai colocar tudo que você quiser. Aí, você pode colocar as ferramentas similares ao Twitter no próprio site, ferramentas similares ao Orkut no próprio site. Então, tem uma série de coisas que a gente traz da tecnologia e que podem contribuir para isso, para que ele não esteja exposto diretamente no Orkut, nem no Twitter, mas sim no espaço dele. Então, eu quero saber sobre o atleta X, tem lá, eu tenho o site dele, eu acesso, eu conheço tudo, ou preciso conhecer tudo o que fala sobre ele no espaço dele, sem invasão de ninguém. No terceiro bloco, você fica sabendo sobre lesões e o preparo de atletas para a Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016. Até já. Quer acelerar a sua carreira? O melhor caminho é a formação executiva Uninove. Ao escolher um curso de graduação no prazo de 2 a 3 anos, você pode obter uma formação em outro curso superior sem custo adicional. Você acelera seu ingresso no mercado de trabalho e pode fazer um curso de MBA ou especialização enquanto continua o seu curso de graduação. Faça como o Bruno e milhares de outros alunos. Faça a formação executiva Uninove. É por isso que a Uninove é sempre 10. Estamos conversando com o consultor de marketing esportivo Bruno Bertoso. Ô Bruno, o Diego Hipólito recentemente deu uma entrevista ao R7 e falou do investimento da Prefeitura do Rio de Janeiro, que chega a 12 milhões de reais em incentivo a essas modalidades olímpicas. Com essa quantia aplicada, você acha que vai ter um desenvolvimento melhor para o atleta? É uma quantia certa? Você acha que vai ser bem aplicada? Olha, Andressa, eu sou meio cético com relação a esses tipos de investimento, né? Porque, no meu ponto de vista, esse em específico é um investimento oportunista, em função do evento que nós teremos aí em breve, né? Então, eu só começo a acreditar que esse investimento possa ser benéfico a partir do ponto que ele continue, né? Então, nós temos aí até 2016, nós temos um período importante para que esse investimento seja feito de forma qualitativa. É esse que é o objetivo. É como que eu vou investir esses 12 milhões de maneira a fazer com que o esporte evolua realmente. E aí, nós precisamos pensar em fazer ali bons centros de treinamentos. Os centros que já existem precisam ser aprimorados. É impressionante o que nós, hoje, passando pelo Rio de Janeiro, os pontos que nós tivemos no Pan-Americano, como eles estão hoje. Degradados,
onde é necessário investimentos para que eles sejam revitalizados. Agora, eu não vejo como necessário investir 12 milhões ou alguns milhões apenas nos atletas que já despontaram, né? Eu acredito que a gente pode investir um pouquinho nessa categoria de base, nesse investimento de formação principalmente, mas a formação não só esportiva, a formação desse pseudo-atleta, o futuro atleta, como cidadão principalmente, para que ele entenda os benefícios que ele tem em troca do esporte, né? Então, assim, aliar o poder público com o esporte de alto rendimento é importante, mas ao mesmo ponto que é importante, essas duas coisas elas nunca vão andar juntas. São interesses diferentes e aí que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Até que ponto que o poder público tem interesse mesmo no esporte do ponto de vista de formação e não de oportunismo. Essa é uma coisa para analisar com muito mais critério. Então, formar a base com esse investimento, ok, ótimo. Só que em 2017 também, 2018 também, sempre aumentando esse valor. E a tendência é que ele sempre diminua, né? Então, só crendo, só esperando para ver o que vai acontecer, para a gente saber o que vai dar aí. E esse valor, você acha que tinha que ser revertido a esses esportes que não tem tanta tradição, mas como a gente é sede das Olimpíadas, a gente vai estar em todas as modalidades, né? Entendi. Aí já é uma pergunta um pouquinho mais difícil, porque vai depender muito da política esportiva do país. Hoje, a nossa política não comporta essas modalidades. Hoje nós vivemos num país de futebol, num país um pouquinho de vôlei, e as outras modalidades ali vão se apertando, vão se batendo para tentar chegar em algum lugar, né? Eu acredito que se houver uma mudança da política esportiva, perfeito, podemos investir em todas as modalidades. Só que aí, isso é uma esfera muito maior e que precisamos de pessoas especializadas para discutir sobre esse tema, para que a gente um dia chegue num patamar de formação esportivo da China, patamar de formação esportivo cubano, para que a gente possa pensar em coisas diferentes. Eu até comento, né, nas conversas que nós temos, como que os Estados Unidos desponta como uma potência esportiva, sendo que eles só têm esporte amador, né? Em todos os aspectos de formação, são todos universitários. Lógico, NFL, também a gente pode tirar a NBA desse contexto aí, tá? E o futebol também agora. Mas o resto, essencialmente, é universitário, não é considerado profissional. Então é uma política esportiva que já existe ali implantada. E nós não temos isso, nós fazemos de acordo com o que a banda toca, e é aí que a gente precisa tomar cuidado. Uma situação muito comum entre os atletas são as lesões que ocorrem tanto nos treinos como nos jogos. Uma simples torção pode deixar o atleta afastado dos treinos por alguns dias, prejudicando assim o seu clube. Reportagem de Kátia Tcherno. Luxação, fratura, cãibra, tendinite, distensão ou estiramento. Que atleta nunca se preocupou com uma dessas situações? Dentro das diversas modalidades esportivas, existe grande incidência de lesões que ocorrem em diferentes locais do corpo. Mas o que provoca tais inconveniências? Métodos inadequados de treinamento, alterações estruturais que sobrecarregam determinadas partes do corpo e até mesmo pela fraqueza muscular. O aquecimento e o alongamento são procedimentos indicados pelos técnicos especialistas em todos os níveis de competição. Bom, o alongamento e o aquecimento eles são extremamente importantes. Ele prepara o atleta para desenvolver a atividade física. Ele melhora a circulação, ele melhora a consciência corporal, ele dá maior flexibilidade, então ele evita que o atleta tenha lesão durante e após as partidas. Com tantos benefícios, os clubes investem cada dia mais em profissionais que cuidam e dão todo o suporte necessário para que os atletas estejam cada vez menos ausentes dos treinos. Sim, porque o atleta ele é um produto para o clube, né? Então o clube investe no atleta e espera um retorno desse investimento. Então, o atleta parado, o clube está perdendo dinheiro daquele investimento. Hoje em dia, os clubes investem muito nessa parte de prevenção, com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fisiologistas, educadores físicos, para evitar que o atleta fique parado no departamento médico. Bruno, como que é a volta desses atletas após lesão em relação a patrocinadores? Tem muitas dificuldades?
Olha, as dificuldades sempre acontecem, principalmente de acordo com o período da lesão, quanto tempo que ele ficou afastado, né? Se nós estamos falando de uma lesão de 1 mês, por exemplo, não há tanto problema. Eventualmente pode ser negociado com o patrocinador uma redução da cota de investimento para contemplar esse período que ele esteve fora da mídia, enfim, todo esse tipo de situação. Mas, quando nós tratamos de lesões muito mais complexas, vamos supor, um rompimento de LCA 100%, onde o atleta fica lá 8, 9 meses parado mesmo, né, sem nenhum tipo de investimento, em alguns casos pode até ser rompido esse contrato de patrocínio para que depois ele volte a ser negociado lá na frente, né? O retorno é sempre muito complicado. O retorno é complicado tanto para o atleta do ponto de vista fisiológico, físico e tudo mais, e também para nós, porque eventualmente se a lesão foi causada por uma situação em que o atleta causou essa lesão por, sei lá, inconsequência, por uma série de coisas, pode ser melhor instruir o atleta, olha, vamos voltar por baixo, vamos devagar. Eventualmente a gente não pode descartar também a questão do doping. O doping tem o mesmo impacto no negócio do que uma lesão importante, né? Então, se nosso atleta eventualmente for caracterizado como uma dopagem ou ter alguma coisa nesse sentido que possa denegrir a imagem do patrocinador também, aí é aquela situação de vamos começar tudo do zero. Você agora é um atleta similar a um atleta em começo de carreira. Então, é tudo novamente. E só vai voltar a ser normal a partir dos resultados obtidos. Quanto mais resultado, mais retorno financeiro. Tem algumas exceções, né? Tem exceções, tem exceções. O Ronaldo é uma exceção importante, né? Mas é aquilo que até nós já conversamos também anteriormente, que o fator Ronaldo, ele é um fator exterior, mas exterior com relação à Europa, com relação à sua formação como atleta, né? Ele foi teve aí 10 anos ou um pouco mais com atuação no exterior e lá ele já tem essa preocupação com a carreira desde o início. Então, quando ele veio para cá agora, eles só estão fazendo o arroz com feijão do marketing esportivo. E aqui entra como novidade para você ver o quanto que nós estamos defasados tecnicamente, estruturalmente, enfim, estrategicamente, principalmente dentro do esporte. Bruno, tem mais alguma coisa que você gostaria de ressaltar? Olha, o que eu posso deixar de recado para as pessoas que estão assistindo é que se realmente tiverem interesse em investir na área de marketing com foco em esporte, aproveitem porque a partir de agora nós teremos um boom importante, né, nessa área e cada vez mais o mercado brasileiro pede profissionais especializados e isso nós encontramos muito pouco no mercado. Então, é uma grande oportunidade para quem tiver interesse. Deixa seu e-mail para o pessoal Legal. escrever. O meu e-mail direto é bruno@bebertoso.com, é BB, a letra E, RTOZO.com. E também quem quiser acompanhar no Twitter é @bebertoso. Acompanha lá o que a gente fala no nosso dia a dia aí com relação ao meio esportivo e também para a gente discutir novas situações que possam acontecer no nosso dia a dia aí. Esse foi o programa Uninove Entrevista, com a participação de Bruno Bertoso, consultor esportivo. Muito obrigada, Bruno. Obrigado. Até o próximo programa.